Olá, pessoal. Bom dia. Good morning. Se vocês notarem, eu estou fazendo isso hoje, depois da aula, para eu não perder o pique da Globo, porque senão já era. Mas enfim, tá valendo para sábado, tá? Conforme eu disse para vocês, a gente ia trabalhar com o contexto das orações substantivas, né? Eu dei aquela noção de frase, oração, período, período simples, período composto, para entrar justamente nas orações substantivas. E, infelizmente, claro, eu era muito pretensiosa de achar que eu ia dar toda a revisão de termos da oração e fazer, além de tudo, as orações substantivas, né? Bom, enfim, importava pra gente que vocês entendessem, importava pra mim, né, que vocês entendessem muito bem a estrutura dos termos da oração, porque elas são importantes na hora que a gente vai analisar as orações subordinadas, tá? As orações subordinadas substantivas, elas têm exatamente a função que os substantivos desempenham dentro dos termos da oração. Elas são orações com função de sujeito, oração com função de objeto direto, de objeto indireto. Na verdade, ela substitui um termo por uma oração. Você passa a ter uma oração desempenhando o mesmo papel que determinados termos têm num período simples, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu começo falando que é importante, né, eu faço a frase é importante. Quando eu pego essa frase é importante, eu tenho dois elementos aí, o verbo é e importante, que é o adjetivo. Então eu tenho o verbo de ligação e o adjetivo, que seria aí no caso, o que complementa o verbo de ligação, o predicativo do sujeito. Alguma coisa que está qualificando um sujeito. Então, dentro desse período do é importante, que é o que vocês vão ver nos slides de vocês, você tem alguma coisa faltando aí. E se eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, o que está ausente aí? Era aqui que era legal se fosse na aula presencial, porque vocês, né, responderiam. Está faltando aí o sujeito, né, ao qual se liga esse verbo de ligação e esse predicativo. Quando eu falo que é importante que as pessoas usem máscaras e álcool gel, tá dando problema aqui, tá? O que as pessoas usem máscara e álcool gel complementa, né, a oração que veio antes e, na verdade, exerce a função sintática de sujeito. Que as pessoas usem máscara e álcool gel é importante. Isso é importante. Tá? Então, a segunda oração, que é iniciada pela conjunção integrante que, conjunção integrante são as conjunções que iniciam orações subordinadas substantivas, ela tem função de sujeito. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, função de sujeito. Agora, vejam que, do ponto de vista da construção de um texto, por exemplo, argumentativo, quando eu uso uma frase como essa, é importante que as pessoas usem máscaras e álcool gel, eu estou falando, eu estou fazendo uma afirmação que não pode ser contestada. Eu estou, na verdade, dando, de certa forma, uma noção instrucional, né, de instrução ao que eu estou dizendo. Então, eu tenho uma oração importante do ponto de vista argumentativo. Até pelo uso do adjetivo importante aí, né? Assim como pela informação que esse sujeito carrega. A importância está nesse uso de máscara e de álcool gel. Tá? Então, tem o valor, né, o caráter argumentativo que é fundamental. Tá? Agora vamos para uma outra estrutura. O ministro da Saúde disse. Bom, vamos lá, resgatando o que a gente falou na aula dos termos oracionais. Quem disse? O ministro da Saúde. Então, o ministro da Saúde é o sujeito da oração. Disse. Quem diz alguma coisa. Disse o que, quando eu pergunto o que, eu vou fazer, né, um complemento de um verbo, que é um verbo nocional, um verbo que tem valor de sentido, e que esse valor de sentido precisa ser completado. Quem diz alguma coisa. Se eu falo o que, eu tenho um complemento que vai casar, né, diretamente com o seu complemento. Né? O verbo vai casar diretamente com o complemento. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho mais. Com o seu complemento. Então, eu tenho um verbo transitivo
direto. Eu tanto posso colocar aí uma expressão, uma palavra, como eu posso colocar toda uma oração, tá? Então, há uma oração, tem o verbo dizer, sintaticamente incompleta, ela precisa, então, de um complemento, porque ela tem sujeito e tem verbo, mas não tem complemento, e é um verbo transitivo direto, então ela precisa de um objeto direto. E eu digo que o ministro da Saúde disse que, deixa eu ver o que está escrito aqui, a situação está sob controle. Bom, tudo o que ele disse, que a situação está sob controle, é uma oração inteira, a situação está, o verbo estar aí, sob controle, é uma oração inteira que está funcionando como um objeto direto. Se vocês notarem, essas orações, elas modalizam, tá? No caso aqui, quando eu falei lá que é importante, eu estou dando uma opinião minha, embora eu não estou pessoalizando, eu não estou usando a primeira pessoa do singular nem do plural. É uma opinião minha, além disso é um alerta e é uma opinião inquestionável. Quando eu digo que o ministro da Saúde disse, eu tiro o discurso de mim, eu tiro o discurso do locutor e eu coloco o discurso na voz de um outro. Portanto, esse argumento aí não é um argumento que eu estou usando a partir de um ponto de vista que é meu, mas sim eu estou dizendo qual é o ponto de vista de um outro. Então, veja, é uma outra estrutura, é uma outra intenção, tá? Essa oração que está funcionando como objeto direto do verbo dizer, que é um verbo transitivo direto, ela vai ser, então, um objeto direto. Uma subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Então, vamos lá. Outro exemplo. A sociedade brasileira precisa. Se eu parar aqui, tá? Quem precisa? A sociedade brasileira. Sujeito. Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse verbo não está com o seu sentido completo, né? Ele precisa, ó, de um complemento. O verbo, né, tá solicitando um complemento. Eu posso completar com uma palavra, uma expressão, ou eu posso completar com uma oração, tá? Então, há uma oração aí, obviamente, porque eu tenho verbo, mas essa oração está incompleta sintaticamente porque falta o complemento verbal, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, veja o uso da preposição na minha pergunta que vai estar presente novamente na minha resposta. Então, digamos que eu fale, a sociedade precisa de que o governo tome medidas sérias contra o Covid. Então, vejam, gente, nessa estrutura e também na escolha do verbo, eu estou fazendo uma proposta, né? A sociedade precisa de que o governo tome sérias medidas contra a Covid. Na verdade, eu estou mostrando quem vai sofrer ação, né? Porque quem vai tomar as medidas é o governo. E o que o governo vai fazer é tomar medidas sérias contra o Covid. E aí eu teria que explicar que medidas seriam essas. Eu já estava aí, por exemplo, na minha proposta de conclusão. Proposta de intervenção do Enem, certo? Mas vamos lá. A sociedade precisa de alguma coisa. Toda essa oração está complementando o sentido do verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto. Logo, toda essa oração está funcionando como objeto indireto do verbo, começando com a preposição. Uma coisa importante em relação às orações, tá? Nem sempre a preposição vai ficar explícita. Muita gente vai usar. A sociedade precisa que o governo tome sérias medidas. Não estar explícito não quer dizer que o verbo se transformou em um verbo transitivo direto, tá? Porque a pergunta é: a sociedade precisa de quê? O de estando explícito ou não estando explícito, a oração vai ser... toda oração aí vai funcionar como objeto indireto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Próxima. A verdade é... Aqui a gente tem uma estrutura cuja modalização ela é bem significativa, tá? Geralmente nessa estrutura a gente coloca opiniões com estruturas que têm uma força de argumentação maior, tá? Vamos ver a oração. A verdade é... O que é a verdade? A verdade é o sujeito simples, organizado com um núcleo aí que é verdade, e o A com uma adjunta nominal, especificando que verdade é um substantivo feminino singular. Tá, a verdade é
não é um verbo nocional. É um verbo de ligação, né? Ele vai expressar um estado. E aí lembra que a gente falou desse valor que os verbos de ligação, ao expressarem estados, né, do valor semântico que a diferença o valor semântico e a diferença que existe na opção que eu tenho na escolha desse verbo, tá? Então há uma oração porque eu tenho um verbo, mas eu tenho um verbo que é um verbo de ligação que está incompleto. O que completa o verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então, uma determinada coisa que vai caracterizar esse sujeito à verdade. Então, se eu falo que a verdade é que o governo agiu de forma equivocada na crise da saúde, vejam, a escolha da palavra verdade já é uma escolha significativa, porque quando você fala em verdade, você está falando alguma coisa que teoricamente é absoluta e que não deve ser contestada, certo? Quando eu uso com o verbo ser, e esse verbo ser aí, eu poderia falar que a verdade está, que a verdade parece, e aí a modalização seria outra, né? Porque não seria uma certeza. Aqui, quando eu falo a verdade eu estou expressando uma opinião com um grau de certeza completo. Não há o que contestar, tá? Que o governo agiu de forma equivocada na crise da saúde. Então vejam, eu estou argumentando, eu estou mostrando o posicionamento e ao escolher determinada estrutura, esse posicionamento se mostra como uma certeza, ele se coloca como um discurso próprio, ele se coloca no discurso do outro, ele se coloca transitório ou permanente. Então aqui a verdade ela é uma situação permanente e inquestionável, tá? Que o governo agiu de forma equivocada na crise da saúde. E toda essa oração aí está completando o verbo ser na função de predicativo do sujeito. Então ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Ok. O próximo. Então vejam, até agora a gente viu subjetiva, sujeito, objetiva direta, objeto direto, objetiva indireta, objeto indireto, predicativa, predicativo do sujeito. São 6 tipos de orações subordinadas e substantivas, tá? Então a próxima. Vamos para a quinta. O mundo tem necessidade. A gente tem uma oração. Tem o verbo ter aí, certo? Aparentemente a gente tem uma oração, inclusive, completa. Por quê? Quem tem necessidade? O mundo, sujeito simples. Verbo ter. Quem tem alguma coisa. Portanto, é um verbo que precisa de complemento. E esse complemento, teoricamente, daria conta de estruturalmente, do ponto de vista sintático, terminar a oração, tá? Então, o mundo tem, verbo transitivo direto, ele tem o quê? Necessidade. É o objeto direto. Mas vamos parar a frase aí. O mundo tem necessidade. Quem tem necessidade? Tem necessidade de alguma coisa. Aí vocês vão falar, ué, mas necessidade não é verbo. Necessidade é um nome. Na verdade, é um substantivo, né? No caso aí, funcionando, né, como se fosse uma caracterização. Como é que eu vou, então, caracterizar, né, o que vai vir depois? Existem, assim como há verbos que a gente chama de verbos transitivos, que são verbos que precisam de complemento, existem nomes transitivos, que são nomes que precisam de complemento. Esse é o caso do necessidade, que inclusive, se a gente pensar, existe o verbo necessitar, e quem necessita, necessita de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Necessidade é um nome transitivo. Os nomes transitivos, eles precisam de complemento e um complemento com preposição. A gente não vai confundir com o objeto indireto, porque o objeto indireto, ele complementa o verbo. O que vai completar um nome transitivo com preposição é o que a gente chama de complemento nominal. O complemento nominal completa um verbo, um nome transitivo com preposição. Então, na verdade, essa oração, que aparentemente na sua estrutura ela estaria completa, ela não está completa justamente porque você tem a presença aí de um nome transitivo que precisa de um complemento nominal, tá? Então, no caso, se eu falar que o mundo tem necessidade de que as pessoas sejam mais responsáveis e empáticas,
Vejam que eu também estou falando aqui, também é uma opinião, também é argumentação. Se vocês notarem, quase todas essas frases são frases argumentativas, tá? E propositivas também, né? De que as pessoas sejam mais responsáveis e empáticas, está completando o nome necessidade, na função de complemento nominal. Tá? É uma oração subordinada a substantivo, completiva nominal. E a última, que é mais fácil, essa aí é... Mas ela também tem uma função importante, argumentativamente, tá? Quando eu falo, a verdade é esta, é outro caso em que a oração, ela tá sintaticamente com todos os seus componentes, mas ela não se esgota aí, ela precisa de uma que vai se subordinar a ela, tá? Você tem aí o sujeito, a verdade. É verbo de ligação. Esta é predicativo, né? É um pronome na função de predicativo. Só que esta, lembram que a gente falou da função dos pronomes, quando eles retomam, eles são anafóricos. Por isso que a gente na redação usa muito mais esse, essa, isso, porque a redação ela é uma construção de um tecido em que as frases, as orações, os períodos vão seguindo numa progressão para atingir o nosso objetivo. Então você muito mais retoma do que você projeta. Então por isso a gente usa muito mais esse, essa e isso, porque geralmente a gente está retomando o que falou antes. Enquanto o este, esta, isto projeta para frente, tem função catafórica. E o esse, essa, isso tem função anafórica, retoma. Então o que acontece aqui? Quando eu tenho um esta, eu preciso que venha alguma coisa que explique a que esse esta se refere. O esta está projetando. O que vai vir depois, e geralmente você vai ter 2 pontos, na verdade a estrutura é essa, uma oração, 2 pontos, com alguma coisa que vai fazer o que, na verdade? É explicar o termo presente na oração anterior. E aí vai estar na função, que a gente até falou na aula, eu dei um exemplo, de aposto, de uma explicação necessária para algo que não foi devidamente definido, tá? Então, a verdade é esta, que as pessoas só pensam em si mesmas e em seu prazer. Vejam, gente, que causa um impacto nessa oração, porque o que está vindo depois é também uma opinião, e uma opinião forte, sustentada, inclusive, aí depois eu poderia desenvolver, por argumentos do tipo, as pessoas não fazem distanciamento social, continuam agindo, se fosse o tema, né? Porque o tema, na verdade, das orações acabou sendo a questão da Covid. Né? E as pessoas não têm um comportamento que esteja de acordo com a gravidade do momento. Então, a partir daí eu poderia desenvolver 1000 coisas. Então, tem uma importância muito grande a positiva, que é a oração subordinada à positiva, que é a que funciona como aposto. Mas ela é muito fácil, porque ela vai vir depois de 2 pontos, ela vai ter sempre ou um pronome ou uma expressão resumitiva que precisa de uma explicação posterior, tá? Que vai ser feita pela oração. Então, eu fiz um quadro. No final da explicação teórica, tem um quadro muito didático. Não tem como errar vendo esse quadro, em que eu mostro qual a estrutura que tem que ter na oração principal, que é a oração a qual sempre vai vir uma subordinada relacionada a ela, na oração principal, para que você tenha determinada oração subordinada. Então, por exemplo, se você tem na oração principal um verbo mais um complemento verbal e não tem nenhum sujeito de nenhuma natureza, você vai ter sujeito na oração subordinada. Se você tem sujeito mais um verbo transitivo direto, o que está vindo depois vai ser um objeto direto. Se você tem um sujeito mais um verbo transitivo indireto, a oração subordinada vai ser objeto indireto. Se você tem um sujeito mais um verbo de ligação, que vai vir depois é o predicativo. Se você tem um sujeito mais um verbo transitivo, mais um complemento verbal, que é um nome que precisa de complemento nominal. Se você tem um sujeito, um verbo transitivo, mais um complemento, mas esse complemento é uma palavra, um pronome catafórico, uma palavra resumitiva que precisa de uma explicação, a positiva. Vendo esse quadro, não tem como não saber, tá? Agora, o que é importante pra gente é ver como isso funciona nos textos argumentativos, tá? Eu vou mostrar uma introdução de um texto dissertativo argumentativo para vocês verem como as subordinadas substantivas contribuem nas expressões de modalização. O que é a modalização?
é mostrar o ponto de vista do enunciador, do locutor, daquele que está produzindo o texto em relação àquela informação que ele está dando ali. Geralmente essas modalizações vão aparecer, não é verdade que, sabemos que, temos certeza de que, constata-se que, é possível que, parece aceitável que, espera-se que, diz-se que, seria bom que. São expressões que vocês podem fazer uso na redação de vocês, porque são expressões que mostram ponto de vista. Tirando sabemos que, temos certeza que está na primeira pessoa do plural, e é melhor optar pelo neutro, sabe-se que, tem-se certeza de que, tá? Mas são elementos fundamentais e vocês podem fazer uso dessas expressões porque modalizam, mostram o ponto de vista do enunciador em relação ao tema que está sendo analisado, a informação, ao argumento, propõe, demonstra opinião, tá? Então, são elementos muito importantes. O exemplo que eu dei aqui é o seguinte, eu vou ler o exemplo, depois vocês, quando forem ver os slides, vocês vão lembrar. Sabe-se que o conceito de felicidade, o tema era o que há de errado com a felicidade. É um tema velhíssimo da UFRJ de 2011, tá? Sabe-se que o conceito de felicidade carece de definições pontuais. A troca incessante do homem pelo equilíbrio entre realização material e emocional é o que confronta sua razão e emoção na tentativa de alcance de uma autossatisfação plena que se convencionou chamar de felicidade. Então veja, começa com sabe-se que. Sabe-se que, vejam gente, como é que a neutralização ela é importante. Sabe-se que é todo mundo, não sou eu, não é você, é como se todo mundo soubesse, fosse um conhecimento compartilhado por todos, tá? E aí vem com uma afirmação que não pode ser contestada, uma vez que é de conhecimento amplo, todo mundo compartilha dessa informação. Então, por isso, as sucessivas gerações da sociedade procuram estabelecer modelos que sintetizam essa busca, ditando parâmetros que, ilusoriamente, organizam e homogeneizam aspirações que são, em essência, exclusivamente individuais. Então, vê que, nesse exemplo, a informação, o conceito de felicidade, carece de definições pontuais, liga-se a uma expressão de modalização, que é o sabe-se, por meio da conjunção que, a conjunção integrante, que introduz orações substantivas, tá? O conjunto formado aí pela conjunção integrante, mais esse conceito de felicidade, pode ser substituído, inclusive, por uma palavra só. Isso, sabe-se, isso, tá? A modalização reside aí na oração principal, né? Que tem um conteúdo proposicional, né? E que mostra, na verdade, um conhecimento que é amplo, tá? Essas modalizações, elas podem expressar dúvida, certeza, uma probabilidade, uma possibilidade, uma necessidade. Nesse caso, é uma certeza, sabe-se, ninguém duvida disso. Eu podia dizer imagina-se, e a escolha do imagina-se sairia da certeza para a probabilidade, a possibilidade, tá? Então, assim, a modalização, ela reside na oração principal e nessa escolha verbal, tá? Enquanto o conteúdo proposicional, quer dizer, aquilo que se propõe, aquilo que se expressa, vem na oração subordinada. Então, as orações substantivas podem expressar essa modalização. Dúvida, certeza, probabilidade, possibilidade, necessidade. Em um texto argumentativo, você pode optar por modalizações subjetivas, como sabe-se que, ou objetivas, mas não vamos usar, tá? Essas objetivas do eu. Na verdade, é o contrário aqui. Subjetivas como objetivas, como sabe-se que, e subjetivas como eu sei que. Só que aí a gente tem uma coisa. Eu não vou usar o subjetivo porque a gente está dentro de um texto argumentativo em que eu tento ao máximo neutralizar o discurso, o enunciador, tá? Mas isso tudo vai depender do tipo de argumento que você vai defender. Então, tudo isso é para mostrar, na verdade, que desde que a gente teve a nossa primeira aula, em que eu falei sobre a importância da gramática, e que eu entendo muito bem que vocês tenham essas dúvidas. Para que eu estudo a gramática, né? Para que eu sei a nomenclatura? Na verdade, o repertório gramatical ele tem que estar a serviço do teu uso da língua, tanto na fala quanto na escrita. Quanto maior o conhecimento que você tem, quanto maior o domínio das variantes linguísticas, maior a sua capacidade de se mover entre as variedades linguísticas e maior, na verdade, a sua capacidade de atuar como enunciador, seja de que discurso for, tá?
E a gente sabe muito bem, quer dizer, nem sei hoje em dia mais, mas quem tem a palavra tem tudo, né? Uma pessoa que domina a língua, ela tem muito mais facilidade de dominar qualquer processo. Ela tem muito mais facilidade de se fazer compreender, ela tem muito mais facilidade de argumentar, ela tem muito mais facilidade e tem muito mais possibilidade de ter sucesso. Então, o domínio linguístico, que na verdade essa teoria, ela tem que ter valor em si. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é exatamente por que tudo isso que vocês viram a vida inteira e que talvez poucas vezes vocês tenham associado a um registro da escrita, por exemplo, como é que no segundo ano, com os instrumentais corretos, vocês passam a entender a função disso tudo que vocês estudam, tá? Especialmente essa matéria do segundo ano, que é fundamental para a produção de bons textos. É isso. Bom, hoje, então, hoje, sábado, vocês recebem esses slides, releiam e tem uma atividade, tá? Que também é uma atividade que vai trabalhar um pouquinho com essa modelização, porque é o que importa mais pra gente. Tem uma questãozinha ou outra que é mais concreta, né? De função da sintática, mais para vocês fixarem, mas o importante é que vocês tenham isso como instrumental. Eu quero que vocês produzam boas gerações. Um beijo, bom fim de semana. Até a próxima.